Sim, professora. Tem um ruído aqui para mim. Acho É que é o da um. professora. Já consegui silenciar. Já? Sim. Bem. Então, gente, boa noite a todas as pessoas aqui presentes conosco. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso, né, oferecido aqui pelo programa de pós-graduação em letras, né, o curso de formação em pesquisa acadêmica, que já vem sendo oferecido pelo nosso programa de pós-graduação em letras, o PG Letras, do Departamento de Letras aqui do campus Dom Delgado, UFMA, desde o ano passado, né? Então, essa é a nossa segunda oferta, né? E nós já estamos aqui na aula 5. Eu sou a professora Georgiana, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim, professora. Agora, foi para a tela cheia? Ainda não. Ainda não. Apresentação. Vamos ver, foi? Não, professora. Não, não é no canto inferior direito? Ela- Já coloquei Sim. aqui. Para mim está em tela cheia, não aparece para vocês, não é? Mas Deixa eu a gente ver. consegue acompanhar. Nada, né? Não, não foi. Não. Mas por quê? Alguém aí sabe? Dá uma dica aqui. Não. Mas a gente consegue acompanhar, professora, caso. Vocês conseguem? Sim, sim. Deixa eu só fazer uma tentativa aqui. Seguem? Ou tá do mesmo jeito? Mesmo jeito. Tá, então vamos. Então, gente, eu sou a professora Georgiana Santos, aqui, professora do Departamento de Letras da, do campus Dom Delgado, né, também conhecido como Campus Bacanga. Sou professora do curso de graduação em Letras, Português e Espanhol. Sou professora permanente também do programa de pós-graduação em Letras, nosso PG Letras. Trabalho na linha 1, que é a linha de análise e descrição do português brasileiro e de outras línguas naturais, e dentro dessa linha trabalho, sobretudo, né, com pesquisas relacionadas às particularidades aí do nosso português falado no Maranhão, né, o português maranhense, em especial
no âmbito semântico lexical, né, nas ciências do léxico, e mais especial, ainda de forma mais especial ainda, no campo da terminologia, tá? E hoje estou aqui juntamente com o professor João e a professora Rita, professores também do nosso PG Letras, para trabalhar com vocês aqui na aula 5, a construção do referencial teórico, né? Então, vocês já tiveram aí 4 aulas anteriores a essa, né? Então, nós estamos num contínuo, aqui é uma continuação do que vocês já vêm trabalhando desde o início do curso, né? Desde a primeira aula. Hoje, a gente vai dar uma atenção especial para a construção do referencial teórico. Passou aí para vocês o slide ou não? Passou e está em tela cheia. Ah, que bom. Então, deixa eu só voltar aqui. Que ótimo. Então, o objetivo da aula 5 do nosso curso de formação em pesquisa acadêmica, um curso de, né, relevante, indiscutível importância. Nós temos aqui tão relevante, tão importante, que nós temos aqui conosco tanto pessoas interessadas em ingressar num curso de pós-graduação, lato stricto sensu, né, em dar continuidade à sua vida acadêmica. Também temos alunos já do nosso programa de pós-graduação em letras, né, alguns alunos aqui da nossa universidade, da Universidade Federal, já alunos da universidade, também aqui em busca, né, de agregar mais conhecimento, de ampliar seus conhecimentos sobre o trabalho acadêmico, sobre a pesquisa acadêmica. Tá? E na aula 5, então, né, que vai tratar do referencial teórico, o objetivo é exatamente orientar vocês na elaboração de uma fundamentação teórica sólida, relevante e confiável. Então, eu gostaria de chamar a atenção, né, para esses 3 termos aí caracterizadores, né? Sólida, relevante, confiável. Então, a intenção nossa aqui, nosso objetivo, nosso compromisso, né? Mais do que a intenção, o nosso compromisso não é só dar orientações sobre a elaboração de uma fundamentação teórica, mas dar orientações para a elaboração de uma fundamentação teórica sólida, né? Ou seja, uma orientação, uma fundamentação teórica realmente ali, né, consistente, relevante, importante, confiável, uma fundamentação que gere confiabilidade ao seu trabalho. Então, não é a preocupação não deve ser só em fazer uma fundamentação teórica, só, né, em elaborar uma fundamentação teórica, mas, né, essa fundamentação ter essas características, né, sólida, relevante, confiável. Como conteúdos, então, da aula 5, tanto eu, o professor João, a professora Rita, vamos falar, né, sobre escolhas de teorias e teóricos, não é? A questão do fichamento, né, que é um gênero acadêmico, científico, muito correlacionado à questão da fundamentação teórica, da elaboração da fundamentação teórica, mapas conceituais e a própria revisão da bibliografia. Então, todos esses pontos, tá? Incluindo esses gêneros acadêmicos, o fichamento, o mapa conceitual, estão dentro desse contexto do que nós chamamos de fundamentação teórica de um trabalho acadêmico. Como prática da aula 5, então o curso tem toda uma organização,
não é? E aí vocês têm a parte teórica aqui conosco, não é? Das orientações, das sugestões, dos esclarecimentos, das dicas, não é? Da formação em si, em pesquisa acadêmica, e aí vocês também têm a parte prática, e a parte prática da aula 5 é exatamente essa elaboração, né? Vocês vão fazer aí de um mapa conceitual com autores, autoras e teorias do tema de cada um de vocês. Né? Então, o desafio da atividade prática nossa, desafiadora, nessa aula 5, é exatamente a elaboração de um mapa conceitual com autores. Deixa eu ver meu tempo, né? Porque nós temos aqui 3 professores para conduzir a aula. É a elaboração de um mapa conceitual, né, usando aí obras, né, de autores e autoras que trabalham com os temas de vocês, tá? Bem, eu trouxe aqui esse material, né, falando sobre fundamentação teórica, e aí vocês estão vendo vários termos. Eu acabei de falar que eu sou uma pesquisadora da área da terminologia, né, e aí as terminologias nunca, né, passam por nós, assim, né, por passar, assim, nunca são aleatórias. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês exatamente para todas os termos que são usados aí nesse universo acadêmico para a fundamentação teórica. Então, como a gente tem aqui participantes, né, no nosso curso, né, alguns com um pouco mais de experiência, outros, né, com uma experiência já bem, né, ampla, e também alguns sem experiência, né, nesse campo da pesquisa acadêmica, né, por isso estão aqui procurando essa formação, né. Então, assim, nós temos vários termos que são usados dentro do universo acadêmico para se referir à fundamentação teórica, né? A gente tem o referencial teórico, a revisão de literatura, depois eu vou fazer um comentário especial sobre revisão de literatura, mas enfim, né? Por vezes a revisão de literatura também é usada para se referir à fundamentação teórica, revisão bibliográfica, que também tem uma particularidade, tá? E a gente vai discutir, tanto eu quanto os outros professores, mas, por vezes, em alguns contextos, revisão de literatura, revisão bibliográfica, são termos também usados para fazer referência à fundamentação teórica. Abordagem teórica, o embasamento teórico do trabalho, o marco teórico do trabalho. O marco teórico também tem outras conotações, tá? Revisão de literatura, revisão bibliográfica, marco teórico, tem outras conotações, né? Tem outras conceituações dentro do universo acadêmico, mas, como eu estou dizendo, por vezes são termos usados também para se referir à fundamentação teórica. Por isso, eu fiz aqui um apanhadinho dos principais, não são todos aqui, mas são os principais termos que nós usamos aí, vocês vão encontrar esses termos, para se referir à fundamentação teórica de um trabalho. Né? E aí, assim, só para começar aí essa discussão, né, e essa formação, o que é realmente a fundamentação teórica? Quando a gente fala de fundamentação teórica, de referencial teórico, né, embasamento teórico de um trabalho, de uma pesquisa, de um trabalho, de um estudo que está sendo desenvolvido, nós estamos falando de que realmente? O que é a fundamentação teórica? O que é fundamentar teoricamente a minha pesquisa? Vocês sabem que nós temos vários elementos, né, dentro de um trabalho científico. Nós temos os elementos pré-textuais, não é? Nós temos os elementos textuais, os elementos pós-textuais. Eu não vou entrar, não dá tempo, tá, de entrar nessa seara aqui, mas eu estou chamando a atenção
eu penso até que vocês já devem ter visto isso nas aulas anteriores, algum professor já deve ter mencionado algo a respeito desses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que constituem, né, um trabalho acadêmico, acadêmico-científico, mas, assim, só reforçando que a fundamentação teórica é um dos elementos textuais, né? É um dos elementos que compõem a estrutura realmente textual interna de um trabalho científico. Né? E, constituindo um dos elementos textuais de um trabalho científico, é um elemento obrigatório. Tá? Então, nós não conseguimos constituir um trabalho científico sem fazer a fundamentação teórica, né? Sem que esse trabalho tenha uma fundamentação teórica. É impossível a gente, né, consolidar um trabalho científico sem uma fundamentação teórica. Tá? Esse é o primeiro ponto que para o qual eu chamo a atenção. É um dos elementos textuais, portanto, é um dos elementos obrigatórios de qualquer trabalho científico, no âmbito, né, da pesquisa, a graduação, a pós-graduação, enfim. Em se tratando de trabalho científico, né, fundamentação teórica é obrigatória. Nós podemos dizer também que a fundamentação teórica é uma contribuição de teorias de outros autores, né, para a pesquisa, tá? Então, o que é fundamentar teoricamente o meu trabalho? É exatamente fazer uma seleção, né, e uma seleção com critérios bem definidos, uma seleção planejada. Eu não posso sair fazendo fundamentação teórica, né, porque eu vi, tomei conhecimento, baixei um arquivo aí na internet que falava sobre a teoria, né, com a qual eu estou trabalhando, o meu orientador, de repente, falou, e aí eu saí pesquisando materiais aí, né, em quaisquer fontes, estavam na internet, pronto, achei ok, estou aqui com pastas, né, com vários materiais, eu estou com a fundamentação teórica do meu trabalho aqui pronta. Não. Né? A contribuição das teorias de outros autores para a sua pesquisa, de fato, é algo necessário, mesmo para aquelas pessoas, para aqueles pesquisadores cujo trabalho tem como foco, né? Vai ser o grande resultado desse trabalho, o foco desse trabalho é exatamente, por exemplo, se contrapor a uma fundamentação teórica já constituída, ou mesmo para quem está trazendo elementos novos para essa fundamentação, olhares novos, ou críticos, ou contrários, ou complementares à fundamentação teórica de alguma área que já existe. Mesmo assim, né? Mesmo se o trabalho, né, tem como objetivo se contrapor à fundamentação teórica tal, adicionar elementos, ampliar, ainda assim, esse trabalho precisa ter uma fundamentação teórica constituída por teorias de autores anteriores. Né? E aí eu coloquei uma observação aqui para chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? Autores já conhecidos no cenário acadêmico, na área que vocês vão pesquisar, né? Por exemplo, eu vou falar mais da linha de análise e descrição do português brasileiro e outras línguas naturais, então, vão trabalhar com, por exemplo, aspectos fonético-fonológicos da língua portuguesa, ou, né, como o próprio título da linha diz, de outras línguas naturais, línguas estrangeiras, o português como língua adicional, enfim, todas as possibilidades, né? A questão da perspectiva metafórica do português, aspectos semântico-lexicais,
né, aspectos sociolinguísticos ou socioculturais. Independentemente disso, nós temos que buscar, sim, autores já reconhecidos nesse cenário, né? Mas eu coloquei uma provocação aqui. Autores novos, autoras novas, novos não na questão de idade, né? Lógico, novos no sentido de serem, né, nomes ali que estão se inserindo naquele contexto. Tá? Autores que estão trazendo, como eu acabei de falar, trazendo de repente elementos novos para teorias que já existem, né? A lexicologia, a lexicografia, ou a sociolinguística, ou a dialetologia, a terminologia, né? Enfim, a linguística aplicada, no âmbito das políticas linguísticas. Então, assim, vocês devem se preocupar, sim, em ao, né, buscar essa contribuição da teoria de outros autores para a pesquisa de vocês, que é exatamente fazer a fundamentação teórica, buscar autores já reconhecidos, né, nomes que são inquestionáveis dentro do cenário ali, né, do campo de pesquisa que vocês vão trabalhar, mas também, né, busquem autores que são mais recentes dentro desse contexto, mas que, enfim, têm trabalhos bem desenvolvidos dentro dessa área. É importante a gente dar voz, vez, né? E trazer à tona autores que também estão aí, século XXI, né? Então, assim, Saussure, beleza, trabalhar com Saussure dentro da linguística, né? Conhecido como o pai da linguística, ou na sociolinguística com o Labov, tá, beleza. Né? A gente trabalhar com esses nomes que são, né, inquestionáveis, como grandes pesquisadores, contribuidores aí né, dessas teorias, por exemplo, mas, para além disso, nós temos que ver quem são os sociolinguísticos mais recentes, quem são os terminólogos mais recentes, né? Qual a perspectiva mais recente? A gente tem a terminologia geral, a terminologia comunicativa, mas a gente já tem outras abordagens terminológicas aqui mais recentes também. Então, tenham esse cuidado, tá? De trazer autores conhecidos, reconhecidos, com nomes aí, né? Conhecidos no mundo inteiro, mas também com autores, né? Mais novos no sentido de, né, estarem aí mais recentes dentro desses campos, autores brasileiros também, tem muita gente que se preocupa em trazer teóricos internacionais. Né? Eu tenho que colocar no meu trabalho teóricos internacionais. Beleza. Se são teóricos realmente com trabalhos relevantes, sólidos, confiáveis, traga. Mas o que a gente tem no Brasil? A gente não tem pesquisadores? A gente não tem pessoas competentes dentro das nossas áreas? A gente não tem dentro do Maranhão? A gente busca de São Paulo, do Rio, do Sul, sem problemas colocar. Mas eu estou chamando a atenção de vocês aqui para a necessidade da gente valorizar a nós mesmos, né? Nordeste, Brasil, a gente também faz muita coisa sólida, confiável e relevante. Revisão da teoria, então a fundamentação teórica é também uma revisão de teoria, né? Ou seja, das pesquisas, das discussões já realizadas por outros autores sobre o tema a ser abordado no trabalho, né? E essa teoria é exatamente a que vai servir como base para o desenvolvimento do trabalho de vocês, tá? E qual a importância? A gente viu o que é a fundamentação teórica. Acabamos de ver aqui, né, que a fundamentação teórica é exatamente, né, a contribuição de teorias e teóricos para a nossa pesquisa, né? Ninguém parte do zero, gente. Eu vou desenvolver um trabalho completamente novo. Tem a questão da originalidade, que é um elemento importantíssimo para as nossas pesquisas.
não é? A originalidade é o elemento que garante que o meu trabalho não é uma réplica de outros trabalhos existentes. Ok, a originalidade, eu tenho que buscar a originalidade, né? Mas só que essa minha originalidade, ela parte de pesquisas já feitas, porque se você não for buscar a fundamentação teórica, né? E aí as teorias, os teóricos que já desenvolveram estudos e trabalhos ali na sua área, você corre o risco de dizer o que outras pessoas já disseram, achando que o seu trabalho é super original, não é? Então, por isso é tão importante. A gente está vendo o que é a fundamentação teórica, é buscar a contribuição de teóricos, de teorias. Professora, eu vou todas as teorias. Não, tem um microfone ligado aí, tá, Michael? Eu vou buscar todas as teorias? Não. A gente vai ver já já algum passo a passo para a gente escolher a teoria. Qual a teoria com a qual eu vou trabalhar? Mas eu tenho que buscar o que já foi feito em relação a essa teoria, né? Quais foram as contribuições já dadas em relação a essa teoria, né? O que eu tenho para fundamentar? Olha, o meu trabalho é, é confiável, ele está bem fundamentado, né? Tem todo um histórico aqui que baliza o meu trabalho, que embasa o meu trabalho. Então, a fundamentação teórica ela tem essa importância, não é? Aqui, de revelar o estado da arte do tema que você está pesquisando, né? Então, a fundamentação teórica, ela traz ali um histórico do que já foi desenvolvido, como é que está esse estado da arte do tema que você está pesquisando? A fundamentação teórica é que revela isso, né? Qual a importância dessa fundamentação? Imprime confiabilidade à pesquisa, desde que essa fundamentação teórica ela seja construída com base em fontes confiáveis. E aí, fontes confiáveis, gente, eu vou baixar da internet qualquer coisa, né? Eu vou baixar um artigo, está lá dito que é um estudioso, é um pesquisador. Não é assim. Quais são as fontes confiáveis? A gente está colocando algumas, Cielo, Google Acadêmico, e aí, mesmo assim, tem que ver, né? Porque tem mesmo sendo Google acadêmico, a gente também encontra trabalhos ali, né, um tanto quanto, enfim, questionáveis, bancos de teses e dissertações, entre outros, mas a gente tem que ter cuidado com a fonte de pesquisa, tá? Porque para desenvolver uma fundamentação teórica confiável, a fonte tem que ser confiável. Tá? A fundamentação teórica ela assegura a qualidade científica e técnica. Como eu falei, todo trabalho científico exige uma fundamentação teórica, exatamente por isso. E essa contribuição, né, de uma teoria, de teóricos que já desenvolveram trabalhos nessa teoria que você vai adotar para o seu trabalho, revela, né, ali um histórico já construído, né, baliza o teu trabalho, dá confiabilidade, olha, aqui essa pessoa, não é, buscou uma fundamentação, tem sentido isso aqui, vamos parar para ouvir, para escutar, para pensar, para analisar o que essa pessoa está propondo, porque né, tá bem fundamentado teoricamente o trabalho dessa pessoa. Né? E aí, gente, depois dessa reflexão inicial, que os outros professores vão continuar, né, sobre o que é fundamentação, qual a importância da fundamentação teórica, né, que é um elemento obrigatório em todo e qualquer trabalho acadêmico. Eu queria só chamar a atenção também de vocês, eu falei da questão, né, de revelar o estado da arte, e nesse sentido, ter um histórico, né? A fundamentação teórica revelar um histórico. Mas tomem cuidado, tem gente que quer contar também, né? A concepção de língua, ou então de literatura, né? Inicial, e aí faz uma parte de fundamentação muito longa, muito extensa, né? Então, a gente também tem que ter cuidado, tá?
nessa construção de uma fundamentação teórica sólida, relevante, confiável, a gente tem que ter cuidado para não exagerar, né, em querer contar a história do surgimento do mundo, como é que é, porque também não é assim. Então, tem que ver, né, na teoria que você está escolhendo, o que realmente é fundamental para o seu trabalho. Tá? O que é realmente relevante para fundamentar a minha questão de pesquisa, os meus objetivos, a metodologia do meu trabalho, tá? Bem, eu falei para vocês que dois gêneros acadêmicos, aqui a gente vai dar atenção para dois gêneros acadêmicos em especial, que é o fichamento e o mapa conceitual, né? O fichamento, então, ele é um gênero textual que consiste em quê, né? Em se levantar tópicos principalmente das partes mais importantes de uma obra. Então, fazer fichamento, muita gente confunde com fazer o resumo, né? Vou fazer o resumo da obra. Não. O resumo é um outro gênero acadêmico. O fichamento é um gênero que consiste em destaque de tópicos, de partes importantes daquela obra, e quem determina o critério de importância é exatamente o que determina o critério de importância é o que você estabeleceu como objetivos da sua obra, da sua pesquisa, desculpem, o objetivo geral, os objetivos específicos, né? A questão de pesquisa, qual é a questão que move a sua pesquisa, suas hipóteses, né? A sua metodologia. Então, eu vou fazendo um fichamento, eu vou construindo a partir da clareza que eu tenho desses elementos. Objetivo geral, objetivos específicos do meu trabalho, né? O próprio tema, né, gente, em si. O tema, os objetivos geral e específicos, a questão de pesquisa, também chamada de problema, problematização da pesquisa, as hipóteses que eu levanto, enfim, tem que ter uma correlação entre todos esses elementos que vocês já foram vendo aí ao longo das aulas anteriores, tá? E aí, assim, eu não vou me estender nisso, mas só chamando a atenção que existem tipos de fichamento, né? Existe o fechamento textual de resumo ou de conteúdo, mas vejam, não é resumo, é o fichamento de resumo, né? Fichamento de resumo, fichamento de conteúdo, fichamento textual, né? E aí, bem, a gente tem aí algumas informações, né? Se dá atenção para a questão da estrutura, as ideias principais, tenham cuidado com a questão da sequência lógica de ideias ali, para vocês não se perderem, tá? Eu não vou explorar tanto essa questão aqui dos tipos de fichamento, eu estou chamando a atenção para a necessidade disso, tá? Mas vejam bem, né, o que vocês querem trabalhar, né? O fichamento temático, né, ou de citação, então a gente traz alguns termos, algumas partes ali da obra. É muito importante no fichamento, além das ideias, né? A gente tem o fichamento de ideias que você mesmo, você lê a obra e olha com as suas palavras, você pode destacar alguma, né, colocar alguns tópicos, mas você também pode fazer um fichamento em que você destaque citações diretas, que nós chamamos, né? Citações diretas ou citações indiretas, tá? Você já pode trazer para o seu fichamento essas citações. E aí eu chamo a atenção também para uma coisa aqui importante, que é nesse fichamento, nesse gênero acadêmico, por exemplo, das citações diretas ou das citações indiretas. As citações diretas, penso eu que vocês também já viram algo nas aulas anteriores, mas reforço, né? É ali, né, ipsilíteris, é você tirar, né, do artigo, tirar do livro, tirar né, ali do periódico, da revista, aquele trecho tal qual está lá, né, entre aspas, né, coloque entre aspas para não confundir com as suas citações indiretas. As citações indiretas, você faz uma espécie de paráfrase daquilo que está, mas você também tem que fazer a referência ali, né? Também tem que dar autoria, viu, gente?
tem que dar autoria, né, fazer a referência ao autor, ao ano da obra. Não se esqueçam disso, tanto em citações diretas quanto em citações indiretas. Às vezes as pessoas ficam assim, pensando, o fichamento é algo tão trabalhoso, é perda de tempo. É perda de tempo fazer fichamento para depois construir fundamentação teórica, né? A parte textual mesmo da fundamentação, a narrativa, né? Teórica, vamos dizer assim. É perda de tempo, para que isso? Né? Não tem tempo para isso, não. Vou logo fazendo, vou logo lendo a obra, já vou construindo. Já tenho uma certa experiência, né? É tranquilo fazer isso. Mas para quem está querendo ingressar nesse universo acadêmico, principalmente da pós-graduação, né, que tem exigências aí específicas, né, o fichamento realmente, né, das obras que você selecionou previamente, seguindo aqueles critérios lá de confiabilidade, quem são esses autores, os anos das obras, as contribuições realmente desses teóricos para essa teoria, isso faz muita diferença. Tá? A gente colocou aqui um passo a passo, a partir de vários materiais que vocês têm na internet, inclusive cursos também sobre formação acadêmica que vocês têm na internet, obras, eu vou sugerir aqui uma obra mais para o final, a leitura de uma obra que trata de textos acadêmicos, mas, enfim, definir a problematização, as hipóteses, os objetivos da pesquisa. Isso é fundamental, gente. Ninguém faz a fundamentação teórica de um trabalho sem saber isso. Qual é o tema do meu trabalho? Qual é o tema da pesquisa que eu quero desenvolver? Qual o problema que me instigou a desenvolver essa pesquisa? Nós desenvolvemos pesquisa a partir de uma problematização, algo que nos inquietou, né? Algo que nos chama atenção, algo que a gente percebe que falta ali alguém dizer algo, alguém mostrar, alguém trazer, alguém questionar, alguém criticar, e daí surge a pesquisa. É exatamente do que está faltando dentro do contexto acadêmico. A pesquisa surge para isso. Né? Qualquer pesquisa acadêmica surge para ocupar aquela lacuna ali que se foi detectada que existe. Né? E essa lacuna, ela é exatamente gerada por um problema, né? Identifica essa lacuna existente. Problematização, quais as hipóteses, desculpem, faltou um S ali, né? Os objetivos da pesquisa, tudo isso junto, gente, é preciso eu definir para eu depois realmente buscar fazer a fundamentação teórica do meu trabalho. Eu não posso queimar etapas nem inverter as etapas aí. Não dá para fazer a fundamentação teórica de um trabalho antes da definição do tema, da minha pesquisa, do problema, das hipóteses, dos objetivos, o geral, os específicos. Não é possível. Né? A gente, depois dessa definição toda desses elementos, né, importantes, aí a gente vai buscar identificar os conceitos centrais, as teorias, né, os conceitos que sustentam as teorias que vão fundamentar o nosso trabalho. E aí vem aquelas fontes lá confiáveis, né? Refinar os termos da pesquisa com palavras-chave, isso é importante. Na hora que vocês estiverem fazendo um levantamento de obras nas fontes confiáveis, tá? Não é que os blogs não sejam confiáveis, tem blogs de pesquisadores, inclusive, né? Eu vi muita coisa aí, tem pessoas realmente muito comprometidas, né? Divulgando informações em blogs, mas a gente tem que ter muito cuidado. Wikipédia, né? Ali é uma construção coletiva, as pessoas vão colocando muitas coisas, e aí, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, tem procedência realmente isso, está atualizado, né? E aí, esse refinamento por palavras-chave nos ajuda a identificar de forma mais direta, né, obras que vão, livros, artigos,
né, periódicos que vão realmente nos ajudar. Escolher fontes confiáveis de pesquisa, né, livros, artigos, periódicos, bancos de dados em fontes confiáveis, fazer mapas conceituais, a gente vai já né, ter aqui a oportunidade de não só de falar sobre o mapa, mas de ter a apresentação de um mapa conceitual, né, resultante de uma das pesquisas que nós realizamos na linha 1. Tá? A gente tem uma convidada aqui, que é uma egressa já concluinte, né, já concluiu o mestrado em letras, não é? E vai já para apresentar aqui para vocês um mapa conceitual da fundamentação teórica, né, que embasou o trabalho dela, como eu disse, um trabalho já concluído, né? Ela já é mestra em letras. Fazer fichamentos com os trechos mais relevantes. Existem vários tipos de fichamento, né? Eu já falei aqui, dei algumas dicas, mas, enfim, esses trechos são sempre importantes, né? As citações diretas ou citações indiretas, já vai colocando, vai construindo sua referência bibliográfica ali, pareada à elaboração do fichamento, do mapa conceitual, delimitar a metodologia, contextualizar a pesquisa. Qual é o contexto da minha pesquisa, né? Essa narrativa é exatamente o texto da fundamentação teórica, né? Você tem que usar citações diretas ou indiretas, sim. Sim, é preciso. Mas você também traz a sua palavra ali naquele meio, tá, gente? Tem gente que quer fazer a fundamentação mas a fundamentação teórica consiste em trazer teorias teóricos que, né, já trabalharam com esse assunto aqui que eu estou trabalhando. E aí as pessoas vão só simplesmente fazendo citações, a gente não vê, a gente não percebe a pessoa no capítulo de fundamentação, na sessão de fundamentação do trabalho dela. E vocês têm que estar presentes. A gente precisa perceber vocês como pesquisadores, autores do capítulo de fundamentação teórica também, ainda que seja fazendo, né, um histórico, né, teórico ali, que fundamenta o trabalho de vocês. Ainda assim, eu estou chamando a atenção porque isso é recorrente. Às vezes, no capítulo, na sessão de fundamentação, a gente vai só, né, vai vendo que ali o pesquisador, a pesquisadora, o aluno, a aluna vai só engatilhando, né, uma citação teórica na outra, uma citação, né, externa, interna, externa, direta ou indireta, e a gente nunca percebe a presença do pesquisador na sessão, no capítulo de fundamentação. E a citar, referenciar todas as fontes, tá, gente, que vocês forem usar, é importante. Cria uma pasta, eu sempre oriento os meus orientandos a fazer isso. Cria uma pasta para você sobre o seu trabalho, e aí divide. Fundamentação teórica, cria uma pasta só para fundamentação teórica, vai baixando as obras, tem coisa impressa, tem muita coisa também já disponível na internet, né, fontes confiáveis, trabalhos realmente que vão contribuir bastante. Eu estou chamando a atenção, vocês estão vendo aqui, plágio. É importante a gente fazer uma reflexão nessa aula que trabalha com referencial teórico, com fundamentação teórica, sobre plágio. Porque um dos principais itens de um trabalho científico, né, um dos principais capítulos ou seções ou itens de um trabalho científico que costuma gerar plágio é exatamente a fundamentação teórica. Porque as pessoas entendem que fundamentar teoricamente o meu trabalho é trazer, né, estudos, trazer a fala, trazer as palavras de outras pessoas para o meu trabalho. Então, né, eu saio, colo, copio, ponho lá. Não é assim. Existe a Lei 9.610 de 98, que é a lei, é a LDA, né, a Lei de Direitos Autorais. Então, gente, plágio é crime. Né? A gente responde. Hoje, existem vários. Nós usamos, nós professores,
do PG Letras, nos processos seletivos que nós fazemos, nós usamos recursos diversos para fazer o reconhecimento de plágio. E já identificamos no processo seletivo, né, essa situação, ali nos projetos de pesquisa apresentados. Então, tomem bastante cuidado. É trazer a fala de outros autores referenciada, tá? Deixa eu só acelerar um pouquinho. A gente tem aqui como sugestão de leitura esse livro, Como Produzir Textos Acadêmicos e Científicos, da Ada Magali Matias Brasileiro, pela editora Contexto, tá? É um livro mais atual, tem outros tantos, tá, gente? Eu quis trazer esse porque é um dos livros mais atuais que a gente tem, e é um livro tem sido muito usado aí, muito difundido, tá? E eu vou chamar agora a Larissa, por favor, Larissa. Larissa? Pronto, já tô. Só tá abrindo a câmera aqui, tá carregando. Então, a Larissa, gente, como eu falei, né, ela é ex-aluna, ex-mestranda, né, ex-mestranda é egressa, como nós falamos, egressa é exatamente o aluno que já concluiu, é egressa do nosso programa de pós-graduação em letras, e foi né, minha orientanda no PG Letras, e eu a convidei para participar desse momento aqui conosco, pela relevância, né, pela importância, pelo impacto da pesquisa que a Larissa desenvolveu, do letras, né, pelo compromisso que a Larissa tem com o que faz, né, com os trabalhos que faz, né, pela formação acadêmica aí que ela tem, pelos trabalhos que realiza atualmente, né, nessa área de orientações, né, de dicas, de sugestões também para a construção dos trabalhos acadêmicos, tá bom? Então, Larissa, você tem aí uns 15 minutos, né, para a gente depois passar a fala para os outros professores, mas a Larissa vai apresentar um mapa conceitual, né, um mapa conceitual do trabalho que ela desenvolveu no mestrado. Com você a palavra. Gente, boa noite. Como a professora falou, meu nome é Larissa. Eu sou ex-egressa, eu sou ex-aluna, né, egressa do curso de letras, do programa de pós-graduação em letras, e também fiz a graduação em letras na Universidade Federal do Maranhão. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu conheço a realidade, né, porque eu fui aluna, eu também fui tentante de participar do processo seletivo para ingresso no mestrado, e eu também ajudo alunos que têm dificuldades para formular, né, o projeto de pesquisa, como fazer a fundamentação teórica, e as partes que realmente dão mais assim, dificuldade para esses alunos que estão adentrando ao universo acadêmico é justamente trazer uma fundamentação forte, consistente e que de fato converse ali com o objeto de pesquisa e uma metodologia que seja condizente com o tempo de pesquisa, porque eu não posso também colocar uma metodologia gigante, querer pegar dados muito grandes, né? A gente sabe sim da importância quantitativa dos dados, mas a gente precisa também observar que são 2 anos de pesquisa. Né? E quando a gente fala sobre pesquisa de campo, você ir lá buscar os dados, tudo em uma pesquisa de campo pode acontecer. Eu sempre falo isso para os meus mentorandos. Tudo acontece na pesquisa de campo. Então, a gente tem que ter sempre o plano A, B, C, D, para quando for realizar a pesquisa de campo. A pesquisa documental, ela tem os seus desafios, né? Mas ainda é um pouco mais brando do que uma pesquisa de campo, para quem tem essa vontade
de fazer uma pesquisa de campo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, compartilhar a tela. Certo. Vou colocar para apresentação. Ok, estão todos olhando, né? O meu trabalho teve como título final um olhar sobre as matas de seu légua, a etnoterminologia do Terecô em Codó. Então, essa pesquisa foi realizada nesse percurso de 2 anos de pesquisa. Eu vi que, nesse tempo, e como a cidade de Codó era muito grande e a quantidade de terreiros, assim, é muito numerosa, então, em uma rua tem 3, 4 terreiros, o que foi que eu fiz? Eu conversei com a minha orientadora e disse, professora, não tem como eu fazer a pesquisa na cidade toda nesse tempo. Então, a gente fez ainda uma delimitação menor, a gente ficou só na parte central de Codó, tá? Para realizar uma pesquisa de qualidade e respeitando o tempo do programa. Certo. E aí, quais foram os frutos dessa pesquisa? Eu fiz o seletivo para o ingresso para a linha 1, né, descrição e análise do português brasileiro, e como orientadora, a professora Georgiana Santos. Por que eu fiz uma escolha pela professora Georgiana Santos? Antes de fazer o processo seletivo, de você escrever o seu projeto, é importante que você faça a leitura criteriosa do currículo Lattes dos professores de vocês para entender se aquele objeto de pesquisa, a fundamentação teórica que você está querendo desenvolver, a metodologia, casa com aquele professor, é de fato aquilo que o professor vem investigando, porque vai ter muitos ganhos. Então, pensando nisso, eu já conhecia o trabalho que ela desenvolvia dentro da universidade, a linha de pesquisa que ela tem, que ela atua, e eu escolhi a professora que, para mim, naquele momento, pareceu mais adequada para fazer a orientação dessa pesquisa, que é no âmbito lexical. E quais foram os frutos disso? Nós conseguimos, né, nesse ano de 2025, o Prêmio de Dissertação de Excelência da linha 1, tá? Então, nós ganhamos em primeiro lugar esse prêmio dentro do programa de pós-graduação, e essa pesquisa, a gente precisa, o programa é um programa acadêmico, né, que é importante que vocês também conheçam a diferença. O programa acadêmico não precisa entregar um material, né, no final, uma cartilha, um site, um material para a sociedade. Mas como eu já desenvolvia pesquisa há algum tempo, eu sempre conversava com a professora a minha frustração, porque tem muito pesquisador que vai a campo, coleta as informações nas comunidades tradicionais e não devolvem, não fazem o serviço de devolução para aquela comunidade. Então, era algo muito recorrente. E aí, ao final da dissertação, eu também produzi um website, onde lá tem todas as informações de forma mais popular, né, para que os terecozeiros e pessoas que querem entender mais da religião, aplicar a Lei 10.639, a aula de religião na educação básica, pudessem ter acesso. Então, a pesquisa de vocês, ela pode ampliar, ter outros olhares dentro da pesquisa de vocês. E eu sempre tenho isso comigo, e eu falo isso muito para os meus mentorandos. Façam aquilo que for de melhor, né, o que vocês puderem entregar de melhor para a academia e para a sociedade, né, que a gente precisa fazer essa devolutiva. Certo. E aí o referencial teórico. O meu referencial teórico da minha pesquisa, eu vi no decorrer da pesquisa que eu precisava colocar um referencial teórico no campo das ciências sociais, trazendo os teóricos como a Ferretti, né, a Mundi Carmo Ferretti, a Alertina. Então, eu trouxe esses teóricos da parte
das ciências sociais, nesse meu referencial teórico, e eu também trouxe a parte linguística, né, o referencial no campo linguístico. E dentro do campo linguístico, eu trouxe a terminologia, a etnoterminologia e a semiótica das culturas. Inicialmente, porque outra coisa que vocês precisam ter na mente de vocês, a pesquisa é um caminho e descaminho. Às vezes você está achando que está indo num caminho e de lá você vai se perdendo e se encontrando, e é nesse se perder e se encontrar que você vai construindo uma fundamentação sólida, um trabalho sólido. E no começo, eu vi que eu iria encaixar a minha pesquisa no campo da terminologia e da etnoterminologia. Mas fazendo a análise dos dados, observando, eu disse, gente, só isso aqui, ele não vai atender todos os critérios que eu quero colocar na minha dissertação. Então, pensando nisso, eu trouxe outra fundamentação teórica, que foi a semiótica das culturas. A semiótica das culturas é a parte mais da semiótica, mas ela não tinha tanto material tão robusto, mas mesmo assim eu quis colocar porque ela fala muito dessa questão da língua e como ela vai se articulando ali dentro daquela comunidade. Então, para a gente não se prolongar tanto, a gente tem a terminologia, que é uma disciplina que é centrada nessa investigação do termo, que é a unidade mínima de significação desse universo especializado, né? E aí a terminologia, ela traz algumas outras vertentes dentro da terminologia. A teoria comunicativa da terminologia, que ela entende que as linguagens especializadas, elas sofrem os mesmos processos, os mesmos fenômenos da língua geral. Então, o processo de variação, de mudança, então tudo isso, a linguagem especializada, ela vai passar pelos mesmos processos da língua geral. Então, a teoria comunicativa da terminologia, ela vem trazendo isso. E aí, como o meu objetivo de pesquisa era desenvolver um glossário etnoterminológico, eu precisava também de algo que me desse sustentação, fundamentação para que eu realizasse o meu glossário, que era o produto final, né? Vou colocar assim, era a análise dos meus dados. Então, para que eu fizesse isso, eu me apoiei na terminografia, que é justamente a parte da terminologia que estuda a produção de glossários e dicionários das linguagens especializadas. Não só a terminologia, ela é um âmbito muito, muito vasto, né? Dentro da terminologia, nós temos um outro campo de atuação, de observação dos dados, que é a etnoterminologia. A etnoterminologia, ela é essa área de estudo da terminologia e ela tem esse objetivo de estudar as linguagens no seu uso especializado em contexto étnico-cultural. Então, como eu iria trabalhar com comunidades afro-religiosas, com uma comunidade afro-religiosa, né? Então, eu fiz o possível para que eu me apoiasse em uma teoria que me trouxesse base teórica para mostrar, olha, a língua, ela também vai variar, nesse campo aí da língua, vai trazer uma linguagem que vai ter uma modificação a partir do contexto étnico-cultural. Então, a etnoterminologia, ela me dá esse apoio. Então, na etnoterminologia, a gente tem uma coisa chamada discursos etnoliterários. E esses discursos etnoliterários são esses saberes que são produzidos dentro dessa comunidade, que muitas das vezes a academia, a escola, ela ignora esses saberes. Então, o meu aluno que é de religião de matriz africana tem, às vezes, as suas concepções de mundo, as suas visões ridicularizadas. Então, eu não poderia me apoiar em uma teoria em que não considerasse esse discurso, né? Então, esse saber, ele precisava ser justamente apoiado, ele precisa ser entendido dentro desse saber que é produzido dentro dessa comunidade de fala. Então, a gente tem a codificação do mundo natural. Então, essa comunidade e os seus indivíduos ali juntos, compartilhando, eles vão ter uma visão singular de mundo, uma visão que é entendida, que é compartilhada entre eles.
Então, para isso, eu precisei estar lá, participar das festas, grupo de WhatsApp, conversar por muitas horas de gravação, né? Às vezes conversar sem precisar, sem a autorização da gravação do áudio, né? Mas está ali para coletar aqueles dados e estar numa condição mesmo de aprendiz para que esse trabalho pudesse ser realizado com excelência. E aí, no outro âmbito, no outro momento, eu precisei da semiótica das culturas justamente para entender essa visão cognitiva, entender como é que se construía o mundo semioticamente construído desses sujeitos. Então, a semiótica das culturas, ela é multidisciplinar. Ela trabalha tanto com a semiótica cognitiva, a linguística, a antropologia social e a história. Então, ela ajuda a compreender como essas comunidades elas vão se organizar e como elas vão ter um mundo particular. Então, algo que eu posso colocar aqui como exemplo, nós temos babá, né? Que babá, na nossa língua geral, é uma pessoa que cuida de criança. Dentro da Umbanda, babá é o sacerdote. Mas no Terecô, babá é a pessoa que cuida dos médiuns e das coisas dos médiuns. Então, é algo muito particular dele. Aí a gente tem o sujeito e o mundo natural, né? Então, dentro esse sujeito, com esse mundo natural, eles vão fazendo essas construções, né? E essas construções, a gente não tem uma coisa e um nome, não. A gente tem ali esse grupo social que vai construindo saberes sociais, e essa língua, ela vai tendo umas construções de conceitos. Aqui nessa teoria, a gente tem as construções dos conceitos. Então, o conceito vem antes da palavra, inclusive. E nós temos também a questão da cultura e sociedade. Então, os sentidos eles vão sendo atribuídos ao mundo natural. Então, coisas que possuem um sentido para a gente, ou algumas pessoas possuem o sentido de terecô, né, que foi uma palavra que eu consegui, eu coloco aqui como palavra, tá, gente, mas é vocábulo termo, na terminologia da etnoterminologia. Foi uma palavra que eu consegui construir um verbete. Então, para muita gente, Terecô ainda é algo do demônio, coisa ruim, mas para eles, Terecô é uma religião afro-religiosa que tem em seu segmento a preservação dos encantados. Então, esses são os sentidos e as construções de conceitos que vão sendo atribuídos no mundo natural e através da cultura e da sociedade. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a teoria? Certo. Então, esse aqui foi um exemplo, né, de mapa conceitual, né? Aqui está muito, muito, muito resumido do que é a imensidão dessas teorias. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento, né? Eu vou deixar aqui os meus contatos e o site é terecô.com.br. Vocês podem entrar, lá tem todo o material gratuito, tem vídeos, eu consegui também fazer vídeos, um curta-metragem. E eu tenho um Instagram, Mentoria Jequitibá, e eu peço que vocês também vão lá e tenham acesso aos materiais que são produzidos por lá. Muito obrigada. E Larissa, nós agradecemos a participação. A gente ter egressos nossos e também alunos em formação, nós temos aqui alunos em formação, né, alunos em curso ainda também conosco aqui, exercendo diversas funções, mas assim, a importância dos egressos, né, esses momentos conosco. Então, foi uma oportunidade aqui também dada a Larissa, na verdade, como forma de reconhecimento, né, pelo trabalho desenvolvido e
tendo realmente aqui a importância de mostrar para vocês o que a gente está falando, né? Como construir o referencial teórico, né? Como consolidar esse referencial teórico, tá? Então, eu gostaria, ou passar a palavra para os demais professores, né? Mas só fechando aqui, então, essa questão, esses dois gêneros que eu falei para vocês que a gente ia destacar, né? O fichamento e o mapa conceitual. Então, vocês viram aí que o mapa conceitual, ele é, inclusive, uma ferramenta, né? Que vocês dispõem, parece ser trabalhoso, né, gente? Parece ser muito trabalhoso. A gente já quer ir logo desenvolvendo a fundamentação, né? Deixa eu constituir logo esse capítulo, essa seção do meu trabalho, né? Que fazer fichamento, que fazer mapa conceitual, que nada. Mas vejam, o trabalho, o capítulo, a seção de fundamentação teórica do trabalho da Larissa, tem várias páginas, né? E o mapa conceitual é uma ferramenta gráfica, né, como vocês viram aí, que permite exatamente visualizar as ideias, os conceitos principais que foram usados. A Larissa, em 15 minutos, aí conseguiu mostrar para vocês algo que ela desenvolveu durante ano. Foram 2 anos para desenvolver o trabalho como um todo, né? Não só a fundamentação teórica, mas o trabalho como um todo. Mas a Larissa não construiu essa fundamentação teórica em 15 minutos, mas ela conseguiu apresentar, tá bom? Então, é uma ferramenta extremamente importante, usada para, né, para descrever as ideias principais que eu vou trabalhar.